Comunidade Rama é do bem, sua família em Xerém. Se liga, se liga. Reuniões às quartas, sextas e domingos de adoração ao nosso Deus na comunidade Rama Xerém. Você é o nosso convidado, traga a família também pra comunidade Rama Xerém. Comunidade Rama Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Rama Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Rama, sua família em Xerém. Louvor e adoração. Oh Espírito Santo, oh Senhor, teu nome é imutável, Senhor. Oh Espírito Santo, estamos aqui, Senhor, para te render, ó Deus, verdadeira adoração, ó Pai. Senhor, te render todo louvor, ó Deus. Senhor, nada somos, Senhor, sem a tua presença, Senhor. Nada somos sem ti, ó Deus. Viemos nessa tarde aqui, ó Pai, para te glorificar, ó Deus. Para dizer como tu és bom, Senhor. Como tu és bom, Senhor. Como grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Temos motivo, Senhor, para glorificar, ó Deus, para te exaltar, Senhor, porque tu és tremendo, Senhor. Não temos palavra, Pai, para dizer como tu és grande, ó Deus. Não temos palavra, Senhor, para dizer como tu és bom, Pai. Oh, Pai, se somos muitas das vezes tão pecadores, tão falhos, Senhor, tão errantes, Senhor, mas o Senhor tem misericórdia sobre nossas vidas, ó Deus. Senhor, muito obrigada, Senhor, pelo teu agir, ó Deus. Muito obrigada pelo teu agir, Senhor, como tu és bom, Senhor. Oh, Deus, tu és bom, Senhor, tu és muito bom, Senhor. Oh, Espírito Santo, como tu és bom, Deus. Aleluias. Aleluia, Senhor. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho,
tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo. Aleluia, Senhor, tu és fiel, Pai. Em todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, Senhor. Oh, Espírito Santo, eu conto da tua bondade, ó Deus. Oh, Espírito Santo, como tu és tão bom, ó Pai. Como tu és tão bom comigo, Senhor. Como tu és tão bom com cada um aqui, ó Deus. Tu nos livra, Senhor, do mal, ó Pai. Tu cuida da nossa saúde, Senhor. Tu cuida da nossa família, do nosso lar, ó Deus. Da nossa casa, Senhor. Tu és bom, Senhor. Oh, lirilaba, shuricanta, labalabalaias. Oh, Senhor, como tu és bom, Senhor. Oh, Senhor, como tu és bom, Senhor. Grandes coisas, Senhor, que tem feito em nossos meios. A gente muitas das vezes não merecendo. O Senhor tem misericórdia de nós. O Senhor é muito bom. Por isso eu te louvo, te exalto, te glorifico, Senhor. Porque tu és bom, Senhor. Tu és bom, Senhor. Oh, Espírito Santo, como tu és bom, Senhor. Senhor, eu sou grata a ti, Espírito Santo, por toda a obra que o Senhor tem feito sobre a minha vida, Senhor. Sobre a minha igreja, Senhor. Sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Sou grata a ti, Senhor, pela tua bondade, ó Pai. Pela tua bondade, Senhor. Mesmo não merecendo, o Senhor tem sido tão bom conosco, Senhor. Oh, Espírito Santo, como tu és bom, Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Tu és bom, Senhor. Aleluias, aleluias. Vamos declarar mais uma vez. Aleluia, és fiel. És fiel em todo o tempo. Tu és fiel, Senhor. Em todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade
a bondade de Deus. Aleluia. Ao meu discípulo amado. Aleluia! Irmãos, houve um tempo em que se considera como o período do silêncio de Deus. Período que compreende o final do Antigo Testamento até o início do Novo Testamento. É um período chamado entre testamentos, ou período intertestamentário. Foi um período em que Deus permaneceu em silêncio. E foi um período muito difícil. Um período quando nós não temos uma direção segura de Deus. Um período quando nós não temos uma palavra profética. Quando nós não temos líderes que amam a Deus. Um período difícil quando nós não temos guias. Um período quando está tudo em trevas. É um período difícil. É um período onde nós, por muito pouco, não nos perdemos. Houve um período de escuridão entre o Antigo e o Novo Testamento. Eu quero pedir a máxima atenção dos irmãos. As crianças já estão bem acompanhadas lá, os adultos podem adentrar, deixa as crianças lá com a tia Samila e agora a tia Cleide, né? Tia Cleide vai estar ajudando Samila também, a Fatinha está aí hoje, mas a tia Cleide vai estar entrando nesse time, né, tia Cleide? Das irmãs que vão cuidar das crianças e a gente vai se alegrando no Senhor. Israel estava sob o comando do Império Persa, aproximadamente entre 532 e 332 a.C. Os persas deixavam os judeus praticarem sua religião com pouca interferência, até mesmo dando-lhe permissão para reconstruir e adorar o templo, conforme nós lemos em 2 Crônicas 36, do versículo 22 e 23, Esdras 1, do capítulo 1 ao 4. Esse período inclui ainda 100 anos desse Antigo Testamento, onde muitas coisas trouxeram mudança para o povo de Israel. Alexandre o Grande, em seguida, derrota Dário da Pérsia e introduz o reinado grego no mundo. Alexandre foi um aluno de Aristóteles e, como bem educado por ele, começa a incluir a filosofia grega na prática da religião. A gente começa a perceber que ele ainda exigiu que a cultura grega fosse semeada em todos os setores. Ele ainda, em todo o território, ele construía instituições para cuidar de que fosse disseminada essa cultura. Então, esse período é considerado como Septuaginta, ou seja, aquele período em que a cultura grega foi implantada. Alexandre permitia a liberdade religiosa dos judeus. Apesar de promover esse estilo grego, isso não foi uma boa direção para Israel, porque começou a se corromper e se contaminar com a filosofia. Há um perigo muito grande quando nós deixamos a cultura adentrar a nossa vida espiritual. E aquilo que nós tínhamos como referência deixa de ser. Algumas coisas passam ao nada a ver. E a gente não percebe como o mundo passa a adentrar a igreja e a sua cultura também. Eu quero chamar a atenção ainda porque depois que Alexandre o Grande morre, a Judéia ela passa a ser governada por vários sucessores. Dentre eles, Antíoco e Epifânio. Ele fez muito mais do que recusar a liberdade religiosa dos judeus. Ele passa
a obrigar a forma, o jeito. Em 167 a.C., ele vai abolir o sacerdócio. E assim, ele começa a profanar os templos, com sacrifícios de animais impuros, com a prática de altares pagãos. Isso você percebe em Marcos, capítulo 13, verso 14. Foi uma espécie de vilipêndio à religião judaica. Em mais ou menos 63 a.C., Pompeu de Roma conquista a Palestina e coloca toda a Judéia no controle de César. Isso agora faz com que o Império Romano ficasse mais forte e nomeando Herodes, rei da Judéia. Essa seria a nação que muito se exigiu dos judeus no controle demasiado, controle das finanças, controle da família, controle social. Executando, aí a gente começa a perceber que ele começa a executar o Messias na cruz de Roma. Ele começa com essas atitudes de sacrificar o cristianismo. A cultura romana, grega, ela começa a ser agora trabalhada e misturada em toda a Judéia. Isso começa a dividir a língua grego e a do hebraico. É por isso que nós temos a tradução bíblica no grego, bem como no hebraico. Durante todo o período da ocupação grega e romana, 2 grupos passam a fazer parte da existência e crescem de forma vertiginosa. O grupo dos fariseus, que eram aqueles que cuidavam da lei de Moisés, da tradição. Isso está em Marcos, capítulo 7, do verso 1 ao 23. Os fariseus, eles utilizavam-se, propriamente dito, a lei de Moisés. E isso causava uma aceitação, porém eles eram legalistas. E tudo que não tivesse na lei passava a ser impugnado. O segundo grupo que cresceu foi o grupo dos saduceus. Eles representavam a aristocracia e os ricos. Os saduceus, eles tinham bastante influência no sinédrio. A título de exemplo, é como se hoje eles tivessem domínio do judiciário, a Suprema Corte. Os judeus, no entanto, eles começaram a entrar num período já estavam vivendo um período de desânimo total e absoluto. Eram conquistados por vários povos, tendo influência da cultura, enfraquecendo a fé e a coragem. Assim foi os 400 anos de silêncio de Deus. A pior coisa que pode existir para um homem e uma mulher é não conseguir mais ouvir a voz de Deus. O Moisés, em um determinado momento, ele tinha intimidade com Deus suficiente, e Deus diz assim: Moisés, eu vou mandar para que os anjos vá à tua frente te dando vitória, mas a minha presença não vai. Moisés diz para Deus: não, Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não arredo os pés desse lugar. Esse povo não arreda os pés desse lugar. Nós preferimos a tua presença. Um povo que está misturado, desanimado, a fé abatida, dominado, fazendo a vontade e misturado a vontade de Deus com a vontade do mundo, sem ouvir mais a voz idêntica, a voz original, a voz perfeita de Deus, agora precisa e necessita de algo para quebrar aquela apostasia espiritual. Existem momentos que nós estamos vivendo tempo de trevas, tempos de escuridão, somos influenciados por nossos amigos, influenciados por pessoas do nosso trabalho, influenciados pela cultura grego-romana,
nós em muitos momentos passamos por essa situação, tempo de trevas. Nós necessitamos de que o Salvador apareça e nos resgate. Resgate a nossa casa, resgate a nossa fé, resgate a nossa família. Existem momentos que nós estamos tão afundados no pecado, tempo de escuridão, que mais parece os 400 anos de silêncio, onde a voz de Deus some, onde a direção de Deus já não é uma constante, já não é mais real. E só tem um jeito das coisas mudarem: se o Messias aparecer. Saca teu dedo de profeta, aponta para a pessoa do seu lado e diz: o Messias, ele vai aparecer para te salvar. Apenas o que precisavam neste momento de trevas era que o Messias chegasse. Tudo que eles tinham era uma profecia do Antigo Testamento, a época em que Deus se manifestava. Há de vir o Messias, o resgatador de Israel. Há de vir o Messias, aquele que salva, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que conduz. Em suas mãos, em seus ombros está o governo. Em momentos, em tempo de trevas, nós precisamos do Messias. Obrigado, Vini. Obrigado. Em tempo de trevas, só nos resta o Messias. O copinho caiu, obrigado. Nesse momento, deixa eu botar uma aguinha, bota uma aguinha para mim que aí vai segurar o copo. Nesse momento, eu quero lembrar do testemunho do irmão Vini. Quando nós estamos no período do discipulado, a gente anda junto com o nosso discipulador, a gente anda junto com o nosso líder, e isso pode fazer uma total diferença. Eu me lembro que o Vini chegou lá em casa, ele falou: pastor, eu quero conversar contigo. Ele veio com o netinho dele. Aí ele sentou lá no chão da sala, lá de casa, aqui já em Xerém, eu já morava aqui. E com águas nos olhos, o Vini disse assim: pastor, eu preciso de um trabalho, eu já não aguento mais. A situação está muito complicada. É como se ele dissesse: eu estou vivendo os 400 anos de silêncio. Há trevas, há escuridão, eu não sei a direção, eu não sei o caminho. E eu me lembro que eu virei para o Vini e disse assim: Vini, você não precisa de um trabalho. Você precisa de se posicionar diante de Deus. Em tempo de trevas, o que você precisa fazer é se posicionar. Em tempo de escuridão, o que você precisa é de buscar uma direção firme e segura de Deus. Em tempo de trevas e escuridão, nós precisamos da presença de Deus em nossa vida. 3 coisas precisamos no tempo de escuridão e de trevas. Precisamos de nos posicionar. Precisamos de uma direção segura. E precisamos da presença de Deus conosco. E eu me lembro que naquele dia eu estava de ida para São Paulo. E eu falei para ele: Vini, eu estou indo para São Paulo, você tem coragem de ir comigo? Ele olhou e disse assim: eu tenho, pastor, eu vou. Eu só preciso ir em casa pegar alguma coisa. Aí eu fui com ele, ele deixou, já estava com tudo pronto, já estava de saída. Deixamos a criança na casa da Rosa e fomos lá buscar as roupas dele. Nós íamos ficar 3 ou 4 dias em São Paulo. E ele foi comigo e a gente foi conversando. Nós fomos conversando e aí tivemos tempo de
discipular um pouco mais, eu disse para ele: calma o teu coração, porque a Bíblia diz: crede no Senhor e sereis salvos, crede nos seus profetas e prosperareis. Fica tranquilo, porque Deus tem cuidado de ti. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Eu disse: Vini, agora esqueça o que você tem para fazer no dia de amanhã. Lembre-se de hoje, que é o dia que nos fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos-nos neste dia. Ontem já era, hoje é o dia. E amanhã poderá ser muito melhor, dependendo das nossas decisões, dependendo das nossas escolhas. Eu sempre digo para os irmãos: nós não temos o que temer. Temos uma palavra, temos uma mensagem, nós temos uma direção, porque o céu é o nosso objetivo. Nós temos uma grande família, os irmãos. Só que tem um detalhe: no tempo de trevas, no tempo de escuridão, nos 400 anos de silêncio, é tudo muito difícil. A presença de Deus é escasso, é tudo muito complexo. Nos falta força, nos falta ânimo, nos falta vontade de orar. O cansaço bate à nossa porta. Nós às vezes ficamos debilitados. Só parece que nada está acontecendo. Mas esta noite eu tenho uma palavra de Deus. Deus tem cuidado de ti, Ele trabalha no silêncio. Ainda que meus olhos não vejam, a minha fé diz que o Senhor está conosco. E as misericórdias dele se renovam todos os dias sobre nós. Os nossos olhos não vê nada acontecendo, mas é muito parecido com uma mulher grávida. Você olha para a mulher, ela é a mesma. Só ela sabe que dentro dela tem algo mudando, algo em mutação. Você olha, é o mesmo rosto, é a mesma cor, em algumas o mesmo peso. Mas elas sabem, só elas sabem que o corpo está passando por mudança. Existe algo sendo gerado dentro delas. É como uma planta que está junto aos ribeiros. Você olha, vê a planta. O que teus olhos veem parece até que ela não está crescendo. É porque antes de ela crescer de forma aparente para todos, suas raízes estão sendo aprofundadas. Suas raízes estão buscando, ao cheiro das águas, uma fonte onde a água é perfeita, é boa, é agradável, é própria para o crescimento. Um dia, essa árvore vai começar a dar fruto. E a Bíblia diz que tem o seu tempo e a sua estação. Saca o teu dedo de profeta para o teu irmão e diga: fique firme, porque você tem um tempo e tem uma estação própria para que Deus dê os seus frutos. Aleluia! Aleluia! Perceba, irmãos, posicionamento, direção e a presença de Deus. O tema dessa mensagem: o que fazer em tempos difíceis. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 2, a partir do verso 1. O que fazer em tempos difíceis? O tempo do silêncio de Deus, considerado o período intertestamentário, agora é quebrado. Deus, no seu trono, decide se manifestar ao povo de Israel. Às vezes, quando você está no tempo de trevas, no tempo de silêncio, aparece um irmão e diz: meu irmão, não deixe de ir à célula. Às vezes o Salvador vai surgir naquela reunião, naquele encontro, uma palavra profética, uma direção, a presença de Deus, a comunhão dos santos.
os milagres, os mistérios de Deus vai desenvolver quando nós nos levantamos. Às vezes, após um período de silêncio, de trevas, pode ser rompido quando Deus fala: está chegando o dia do próximo retiro. E você busca a presença de Deus, a direção de Deus, um posicionamento, lá você vai conseguir. Capítulo 2, do verso 1 ao 21 de Mateus, diz assim: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes: onde havia de nascer o Cristo? Preste atenção, irmãos. Deus quebra o silêncio com uma direção profética, com uma visão da estrela que cumpriria a profecia com o nascimento do Cristo, do Messias. Só que quando os reis magos chegam, eles vão direto ao palácio e falam direto com Herodes. Era para Herodes sentir alegria porque a profecia estava se cumprindo, porque a promessa está se cumprindo. Mas a Bíblia diz que ele se perturbou. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Por que as boas novas perturbaria alguém? Pelo simples motivo de que ele estava dominando o povo, porque ele queria implantar aquilo que ele desejava. Toda vez que alguém é contrariado para que a vontade de Deus prevaleça, ele fica perturbado, incomoda-se. Herodes, ele ficou incomodado com a notícia de que o Cristo havia de nascer. Ele começou a se perturbar, e aí ele chamou, a Bíblia diz que toda Jerusalém, chamou os sacerdotes todos, e todos ficaram perturbados. E aqui, ele faz uma pergunta. Ele diz assim: e congregado todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Cuidado com as perguntas. Porque a pergunta aqui não era para tirar uma dúvida. Ele até enganou, dizendo, você vai ler comigo um pouquinho mais à frente, dizendo que ele também queria adorá-lo. Mas era uma informação falsa. A pergunta é: onde havia de nascer o Cristo? E eles lhes disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Citou até a profecia: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Aleluia! Por que ele pergunta aonde iria nascer o Cristo? Perceba, porque quem está fora do propósito não entende. Mesmo vendo o sinal das estrelas, não entendeu. Porque quem está fora do propósito, mesmo ouvindo as boas novas, não compreende. É por isso que você tem que estar dentro, irmão. Porque a Bíblia diz que é na comunhão dos santos que Deus ordena a sua bênção. Não acredite em pessoas desigrejadas que diz: eu posso servir o Senhor na minha casa.
Eu posso servir o Senhor do meu jeito, da minha maneira. Eu não preciso da igreja para viver o propósito de Deus. Cuidado, porque quem está fora perde o time do cumprimento das profecias. Quem está fora perde o foco do cumprimento das profecias. Quando Jesus vir, quando Ele arrebatar a sua igreja e levar, eu acredito que muitas pessoas continuarão com sua rotina normal. E a Bíblia diz que 2 estarão no campo, um será levado, o outro deixado. Mas estará no campo, continuará no campo. Não vai pegar o time do cumprimento da profecia. Vendo não vai entender, ouvindo não vai compreender. Tem muitas coisas que Jesus fala por parábolas. E tem gente que ouve as parábolas, mas não compreende. Ouve as escrituras, mas não entende. Porque quem está fora perde o time, perde o foco, perde o objetivo. Perde viver o extraordinário de Deus que a comunhão dos santos promove. Então, continue lendo comigo, por gentileza. Por favor, continue lendo comigo. Então Herodes, chamando secretamente, ele chamou secretamente os magos, inquiriu, e exatamente acerca do tempo em que as estrelas lhe apareceram. Ele queria saber do negócio. Ele queria conhecer o negócio, porque ele estava fora, espiritualmente ele estava fora. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo. Ou seja, me diga, fale comigo, para que eu também vá adorar. Olha o que ele diz: quando vocês descobrirem o lugar, fala comigo também, porque eu também quero adorar. Só que tem um detalhe, irmão. A Bíblia diz que Deus sonda as mentes e o coração do homem. Deus, ele sonda a mente e as intenções do homem. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até chegando, se deteve sobre o lugar onde, e vendo eles a estrela, regozijaram-se muito. Onde estava o menino, e vendo eles as estrelas, regozijaram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, eles chegaram até o lugar onde o menino estava. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se, e o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofereceram-lhes dádivas, ouro, incenso e mirra. Quando os reis magos chegaram na casa, onde a estrela havia parado, onde o menino estava, encontraram Maria, a mãe. Eles olharam para o menino e começaram a adorar, e começaram a louvar. A Bíblia diz que se regozijaram, se alegraram, e eles ficaram de forma extraordinária. Começaram a dar os presentes, abriram o tesouro e começaram a dar o incenso, a mirra, o ouro. E sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. A Bíblia diz que se fosse possível, Satanás enganaria até os eleitos. Porque vocês lembram o que o rei Herodes disse? Quando vocês acharem o menino, participai-me, diga-me onde está, para que eu também o adore. Mas Deus conhece o coração e a intenção dos homens. Sabia da intenção dele de matá-lo. Quando os reis magos tiveram a revelação da parte de Deus, a Bíblia diz que eles não voltaram a ter com Herodes. Dali, eles foram embora. Fique ligado, porque Deus é poderoso para te dar livramento de pessoas que estão pensando mal contra ti. Eles pensaram mal contra ti, maquinaram mal contra ti, talvez até te enganaram, dizendo: conte-me tudo, diga-me o que há de suceder. Mas eles estão fora. Quem está fora perde o time.
Quem está fora não vive o milagre. Quem está fora da comunhão não vive o tempo profético da igreja aqui nesta terra. Quem está fora só vai contemplar com os olhos, só vai ver, mas não vai viver. Vai ser como aqueles espias. Vai chegar de um determinado ponto, vai ver a terra prometida, mas não vai entrar, porque o coração, a mente está fora. E os reis magos vão embora e não voltam a ter com Herodes. Agora vem forte, irmão. Pega a revelação agora. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em um sonho. Deus fala em sonho. Acho que semana passada estávamos pregando aqui e falamos sobre os sonhos que José teve, os sonhos que ele revelou de Faraó, e os sonhos que ele teve também, ele revelou o sonho do copeiro, o sonho do padeiro. Agora, José, pai de Jesus, teve um sonho que era uma revelação, dizendo no sonho: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de te procurar com o menino para matá-lo. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Irmãos, dá uma olhadinha aqui rapidinho. Segura aí que nós vamos continuar lendo, mas dá uma olhadinha aqui. Que coisa estranha. Biblicamente falando, o Egito tem uma figura típica do mundo, do deserto, da luta, da prova. Sim ou não, irmãos? O deserto é uma figura típica para alguém que está indo para a prova. Mas Deus vira e diz para José, pai de Jesus: pega a tua mulher, pega teu filho, o filho da promessa, e vai para o Egito. Segura firme aí. Porque às vezes Deus vai te mandar para lugares que é de prova, porque lá tu vai estar seguro. Egito pode simbolizar o deserto, o tempo de dificuldade. Às vezes, o lugar de maior segurança é o lugar onde você está no tempo de dificuldade. É Deus que providencia o escape e o livramento naquele lugar. Segure aí, eu tive um cliente que o filho dele foi preso, ele amava o filho dele, era filho único. Ele dava vida pelo filho dele. E então ele disse para mim assim: doutor, eu quero tirar o meu filho da cadeia, eu não aguento mais ver ele sofrendo. Cheguei lá, bateram nele. Cheguei lá, humilharam ele. Quando eu cheguei lá, ele me abraça e chora. Eu quero tirar meu filho da cadeia. Eu disse para ele assim: meu amigo, deixa teu filho um tempo lá, porque Deus está dando livramento. Eu conheci a história, Deus está dando livramento a ele. Não, meu filho não precisa passar por tudo aquilo não. Eu falei: precisa. O que ele fez foi algo grave. Às vezes, o teu filho entra num tempo de tribulação, um tempo de dificuldade, porque Deus ainda está tendo misericórdia, porque você está orando, porque talvez já era para ele ter perdido a vida. Mas porque você está na brecha, porque você está orando, Deus cuida da tua casa, do teu pai, da tua mãe, do teu filho, da tua filha, do teu tio, de quem é objeto da tua intercessão. Talvez você esteja orando e talvez alguém permaneça vivo do teu lado só porque você continua orando. Então não pare de orar, não pare de buscar, porque Deus é quem cuida dos teus. Aleluia! Aleluia. E eu disse para ele: deixa o teu filho lá na cadeia, porque lá ele está protegido, ele está guardado. Havia uns irmãos que eu conheci que visitavam ele periodicamente, estavam pregando a palavra de Deus para ele. E o pai insistiu, pagou e pagou caro, e o filho foi solto. Menos de um mês depois da saída dele da cadeia, mataram o filho dele. E um dia eu encontrei ele chorando, arrependido. Ele disse: eu podia ter ouvido, eu podia ter te ouvido. Talvez meu filho estivesse aqui. Decisões decidem destinos. A Bíblia diz: crede no Senhor e sereis salvo, crede nos seus profetas e prosperareis. Talvez você esteja num tempo de dificuldade, porque Deus está te preparando para cumprir o seu propósito. Deus disse para José:
em sonho: pega a tua mulher, pega teu filho e vai para o Egito, porque Herodes está querendo matá-lo. E assim ele fez. A vida e a morte pode ser decidido por quem obedece e quem desobedece. Obedecer a Deus pode preservar a vida. Desobedecer pode apressar a morte. E José pega a sua esposa e vai. Deus deu uma ordem clara: só sai de lá quando eu voltar a falar contigo. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz de lamentação, de choro, grande pranto, Raquel chorando os seus filhos, e não quer ser consolada porque já não existem. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito. Opa! A história não acabou. O anjo apareceu em sonho, falou com ele, ele obedeceu e foi. Agora, Deus disse: fica lá, até que eu fale contigo de novo. Fica lá até que eu fale contigo de novo. Eu lembrei de 2 jovens aqui, sobrinho de um irmão que congregou conosco no Parque Paulista. Estavam envolvidos com coisas erradas, foram ameaçados. O tio dele me ligou e falou: pastor, me ajuda. Passei rapidinho, 6 horas da tarde, acho que eu, Romão e mais alguém, pegamos os meninos e levamos para Friburgo. Ele estava num lugar de refúgio, era cidade de refúgio. Um lugar para receber da parte de Deus uma direção, posicionamento e a presença de Deus. Era para eles ficarem lá. E eu disse: fique aqui até que eu volte para buscá-los. 1 semana depois eles voltaram, desobedecendo. Os 2 foram mortos. A obediência pode definir quem vive e quem morre. A obediência pode definir se um casamento continua ou se acaba. A obediência pode definir se você se torna uma pessoa próspera ou uma pessoa miserável. A obediência pode definir se você será ricamente abençoado por Deus ou se você será rejeitado por Deus. Então, Deus aparece novamente através de um anjo, disse que Herodes já era morto e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai à terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então se levantou, tomou o menino, sua mãe, e foi para a terra de Israel. Deus preservou e disse: o perigo já passou, teu inimigo já está morto. Se prepare, porque vai vir a boa notícia de que teus inimigos já morreram. Aqueles que queriam o teu mal, aqueles que intentaram contra a tua vida, contra o teu projeto, contra o teu ministério, contra o teu sonho, contra a tua casa, contra a tua família, aqueles que querem o teu mal já morreram. Agora volta para Israel, porque eu vou continuar escrevendo a história. Você pode dar um glória bem forte? Você pode dar um aleluia bem forte? Você pode aplaudir aquele que vive e reina para sempre? Rabachara cantarabarabarabalabasse. Senhor Jesus tem o governo nos ombros e Ele está cuidando da nossa história, da nossa vida, da nossa casa, dos nossos negócios, dos nossos filhos. Aleluia, aleluia, aleluia.
Irmãos, Deus quebra o silêncio dos 400 anos. E vem o Salvador, Jesus aparece. É necessário romper o silêncio às vezes. É necessário romper o silêncio. Não se preocupe, porque o tempo do silêncio, da escuridão, das trevas vai passar. Vai passar. A direção, a presença e o posicionamento que você tanto espera está chegando. 2023 está só começando. Isso é uma palavra profética sobre a tua vida. 2023 está só começando. 2023 está só começando. Está só começando. Eu tenho essa palavra de Deus. O 2023 está só começando. Se prepare, porque vai vir uma direção nova de Deus para a tua vida. Eu sinto a presença do Deus Todo-Poderoso nesse lugar. Eu conheço a presença do meu Deus. Ele está neste lugar. Orabacandalavasse. Eu não sei se você é capaz de sentir, mas eu sinto. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar, irmãos. Orabaxalavasse. Deus agora rompe o silêncio. Agora se prepare, porque Ele vem cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Mateus capítulo 3, do verso 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. A Bíblia diz que a lei e os profetas foram até João Batista. Ali estava selando o Antigo Testamento, estava iniciando o Novo Testamento. Deus é Deus que fecha ciclos. Ele não deixa ciclos na sua vida em aberto. Ele mandou José pegar sua mulher, seu filho, e ir para o Egito. Agora ele manda José pegar sua mulher, seu filho e voltar para Israel. Deus é Deus que fecha ciclos. Diga para o seu irmão, Deus é Deus que fecha ciclos. Ele não vai deixar nada em aberto na sua vida. Não há nada em aberto que Deus vai deixar. 2023, Deus vai fechar ciclos na sua vida. Se prepare. Com cumprimento de promessa agora de profecia. Apareceu um homem esquisito. Se vestia com peles estranhas. Comia gafanhoto. E ele apareceu pregando no deserto da Judéia. E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O Vini, em 2021, você começou a endireitar as suas veredas. Quando eu conheci o Vini, ele estava desempregado, triste e solitário. O Vini hoje está empregado, feliz e casado para a glória de Deus. Aplauda o Senhor mais forte, crente. Se alegre com o irmão. Posicionamento, uma direção e a presença de Deus. São 3 coisas que 2023 você necessita. E este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos. E alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda províncias e adjacências do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão,
eles confessavam seus pecados. E vendo ele que muitos dos fariseus e saduceus vinham ao seu encontro, lá onde ele batizava, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bons frutos, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem uma pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Preste atenção. Aqueles dois grupos que se formaram, fariseus e saduceus, vinham ter com João Batista. E é bem interessante porque muitas pessoas vêm ter com Jesus. Eles querem os milagres de Jesus, mas não querem abandonar a velha vida. Eles gostam de viver um tempo novo, mas não querem compromisso. Eles vinham ter com Jesus, vinham ter com o João, onde ele pregava as boas novas, mas eles não queriam mudança de vida, não queriam transformação. Tem gente que vem para Jesus, mas não quer largar a bebida. Tem gente que quer vir para Jesus, mas não quer largar as drogas. Tem gente que quer vir para Jesus, mas não quer abandonar a pornografia, o pecado. Tem gente que quer vir viver com Jesus, gozar dos privilégios do reino, ouvir, mas não quer se posicionar, não quer confessar pecado. João Batista pregava o arrependimento e eles confessavam pecados. Tem gente que quer o reino de Deus, quer a glória eterna, mas não querem se batizar, não querem deixar o erro que fazia na vida antiga, não querem abandonar a mentira. Tem gente que gosta desse ambiente de milagres, desse ambiente maravilhoso, gostoso. Quando a gente estava louvando aqui com as irmãs, que presença maravilhosa eu estava sentindo. Quando louvávamos com as meninas, dava vontade de que aquele momento não parasse mais, não acabasse. Mas tem gente que mesmo vivendo isso, são como os cães que voltam ao vômito, como as porcas que são limpas e voltam a se sujar no lamaçal na segunda-feira. Na sexta, sábado e domingo se purifica. Na segunda, a vida velha volta tudo de novo. Tem gente que quer a novidade de vida, mas não quer abandonar as novelas, os filmes, as séries. Não quer carregar a sua cruz. A Bíblia diz que qualquer um que vir após mim e não negar pai, mãe, tio, tia, não é digno de mim. Eu tenho algo muito duro para te falar. Nessa caminhada, você vai ter que dar o primeiro lugar do teu coração para Deus. O primeiro lugar tem que ser dado a Ele. Deixe os mortos enterrar os seus mortos. Deixe os mortos enterrar os seus mortos. Porque é chegado o reino de Deus. As profecias da vinda de Jesus estão se cumprindo. Jesus está às portas.
nação se levantando contra a nação. Você está vendo como a guerra está na Rússia? Vocês ouvirão falar de pai matando filho, filho matando pai, pai entregando filho, filho entregando pai. Eu não tenho dúvida que você acompanhou no noticiário quantos feminicídios você tem assistido na TV, violência. E vocês ouvirão falar de fome em vários lugares. No Brasil são 13 milhões de famintos. E vocês ouvirão falar de doenças em todos os lugares. Nós sempre tivemos muitas doenças e proliferações, mas pandemia de ordem mundial, global, foi a primeira vez uma pandemia que morreu mais de 600 mil pessoas. Eu acho que o número ainda é errado, é muito mais. É chegado o reino de Deus. Será que esse povo de Xerém está pronto para proclamar às nações que Jesus Cristo é o Senhor? Será que nós estamos prontos para dar, se for necessário, a nossa própria vida por amor do Evangelho? Será que nós estamos nos posicionando? Será que nós estamos buscando uma direção? Será que nós estamos buscando a presença do Deus Todo-Poderoso para ser usado nessa geração no tempo do fim? Jesus, porém, respondendo, lhe disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descer como pomba, e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Ali estava a direção de Deus. Para a mãe de Jesus, na hora do milagre, o Senhor disse: a este ouvis. Obedeça a Ele. Ouça a sua voz. Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e obedecem. O silêncio foi quebrado. O Rei dos Reis apareceu para salvar a sua igreja. Eu queria pedir que você ficasse de pé. Eu queria fazer um pouco diferente hoje. As irmãs cantaram uma música aqui. Não se frustraram. Vocês vêm me ajudar, as irmãs? Vêm me ajudar. Conseguimos, Nilson, colocar esse. Vem cá, irmãs, vem cá. Vamos declarar de forma profética essa canção nessa noite. E você que está em casa, se posicione. Se posicione. Se posicione. O que fazer no tempo de dificuldade, nos tempos difíceis? Se posicionar. Pedir a Deus uma direção. E buscar a presença de Deus. Vamos fazer dessa canção a nossa oração? Que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos
não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Aleluia, Jesus. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono do rio, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém te impedirá. Glória a Deus. Ele vai na frente. Ele vai abrindo os caminhos. Aleluia. Aplanando tudo. Tudo que está torto, ele vai. Ele vai aplanando. Mas se ele tem um plano, quem impedirá? Quem impedirá? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar,
pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Aleluia! Agenda da igreja. Olá, boa tarde. Eu sou a Cristiane, da comunidade Ramá em Xerém. Gostaria de estar convidando vocês a estarem fazendo parte das nossas mídias sociais: Facebook, Instagram e YouTube. Comente, compartilhe, nos acompanhe, venha fazer parte e fique por dentro de tudo que acontece em nossa comunidade, aqui em Xerém. E agora eu vou deixar a nossa agenda da semana. Na segunda-feira, iremos para Niterói, para o culto de louvor e adoração ao Senhor, junto com nossos irmãos daquela comunidade. Na quarta, teremos o nosso discipulado na igreja às 19 horas. Na quinta-feira, teremos o ensaio de louvor e dança às 19 horas na igreja. E lembrando que se você gostaria de estar participando de um desses ministérios de louvor ou dança, procure a Priscila, do pastor Marcos Paulo, que ela lhe dará maiores informações. Na sexta-feira é o momento de oração e intercessão com o irmão Aloísio e Almerinda em nossa igreja. Venha fazer parte. Chame alguém para estar participando deste momento de oração e intercessão. Alguém que você saiba que esteja precisando de orações, esteja precisando de uma porta aberta, de uma cura, de um milagre. Venha procurar o Senhor conosco às 21 horas na nossa igreja. Um grande abraço e até a próxima semana. Comunidade Ramá Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Ramá Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Ramá, sua família em Xerém.